A gente estava apurando na última semana a situação do Eric, jogador do Ceará, com quem o Dorival Júnior trabalhou lá atrás no Vozão e que é alvo do São Paulo para esse momento. Para trazer a informação já atualizada para vocês. O Eric tem contrato até dezembro, ou seja, a partir de sábado agora, dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube 6 meses antes, como determina a FIFA. Conversei com gente do São Paulo que me confirmou que o Eric é sim o nome dos alvos na pauta do tricolor ali no bastidor. E no Ceará sabem desse interesse do São Paulo. Fiz jogo do Ceará ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, empatou por 1-1 contra o Sampaio Corrêa, com gol do Eric, com passe do Jean Carlos, aquele que jogou no próprio São Paulo, inclusive, por coincidência, o meio atacante. E o Eric é o principal artilheiro do Ceará na temporada com 13 gols e o principal garçom do time no ano com 11 assistências. O Ceará sabe do interesse do São Paulo, sabe da boa relação do Eric com o Dorival, que isso pode pesar numa eventual negociação, mas o Ceará tenta renovar o contrato do Eric. Quer fazer, inclusive, uma renovação por um contrato de longa duração nesse momento. É mais ou menos por aí a situação, Hernan? Ontem eu conversei com o Muricy Ramalho, ele confirmou, né? Eu participei do Mesa Redonda, que é um programa tradicional aqui da TV Gazeta em São Paulo, e o Muricy foi um dos convidados. E eu perguntei exatamente sobre o Eric e sobre o Savarino, e ele acabou deixando um pouco de lado, não respondeu muito sobre o Savarino, mas falou especificamente do Eric, falou assim que é um jogador que o São Paulo está de olho sim, é um jogador que o Dorival gosta, ele até falou assim, hoje em dia é muito difícil a gente ver, e no elenco do São Paulo não tem o jogador do drible, o jogador da intensidade, o jogador que dá profundidade. A gente viu o São Paulo jogando contra o Cruzeiro com muita posse de bola, mas um time que não vai até o fim, não abre as pontas para poder criar jogadas, né? Então, assim, é um São Paulo que tem essa carência, e o Dorival já detectou isso, o Dorival quer esse jogador de velocidade. Aliás, se a gente pegar até no histórico, o Rogério também era uma reclamação do Rogério, do time não ter profundidade. Até buscar o Pedrinho, que já rescindiu o contrato por causa do caso de agressão. Exato, exatamente. E o Eric, para mim, é mais jogador do que o Pedrinho. Então, assim, há uma expectativa muito grande do São Paulo, só que o Muricy ontem, na conversa que eu tive com ele, assim, não colocou tanta esperança, tanta otimismo, assim, em relação à vinda do jogador, porque o São Paulo está passando por dificuldades financeiras. E o São Paulo hoje é um clube que, se entrar num leilão, numa disputa com outro clube um pouco mais organizado, é difícil conseguir, né? Um exemplo é o caso do Marinho. O Marinho preferiu jogar no Fortaleza, pela questão de segurança, pela questão de financeira, o salário vai ser maior, o tempo de contrato maior, preferiu ir para o Fortaleza do que o São Paulo. E o Ceará está oferecendo uma estabilidade para o Eric grande, de contrato maior, como você falou, ele já é um jogador que é totalmente adaptado, existe um projeto do Ceará de subir para a Série A já nesse ano, vai caminhar para isso. Então, assim, o São Paulo se mantém cauteloso, mas sabe que pode ter um pré-contrato com o jogador. E aí cria-se mais um obstáculo, porque assim, se o Ceará de repente não entrar num acordo com o jogador e liberar o jogador, e não liberar o jogador e pedir para ele cumprir o contrato, ele só vai poder jogar em 2024. Né? Então, assim, o São Paulo olha esse jogador, tem expectativa nele por causa do Dorival. O Dorival pode ser uma pessoa importante, inclusive, nessa negociação, mas o São Paulo olha distante, olha com cautela, porque a questão financeira pega muito. Não seria um cara para chegar agora imediatamente, a não ser que fosse feito um investimento, que não parece ser o caso do São Paulo, principalmente por ter problema de caixa. O Eric, que bate o pênalti decisivo do título da Copa do Nordeste do Ceará contra o Sport dentro da Ilha do Retiro, no jogo da volta, depois do duelo no Castelão. O Ceará vence o Sport nas penalidades e o Eric é o principal jogador. Até trazendo mais um contexto em cima disso do que o Hernan falou, do ponto de vista do Ceará, não vejo sentido no clube liberar o jogador que é o principal artilheiro e o principal garçom do ano, nesse momento que está sonhando com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará está um pouco abaixo ali na tabela da Série B, mas não faria sentido para o Ceará liberar o jogador agora, mesmo que haja um investimento do São Paulo. Então, me parece, pela situação de momento, muito mais plausível para o São Paulo tentar um pré-contrato, se for o caso, e aí seria um reforço mais para frente, não para agora imediatamente. E do ponto de vista do Ceará, não vejo nenhum sentido em liberar, e sim, claro, tentar a renovação como está tentando fazer. Aí é questão de negociação, de conversa, para ver o que o jogador vai decidir.